O ano é 2010 e a pirataria tava comendo solto. Era como você ir na feira com 10 reais e voltar com 4 DVDs de algum filme blockbuster da época. Muitos desses filmes que eu vi nesse período são grandes clássicos do cinema, tipo a trilogia do Homem-Aranha, o filme da Pixar e esse sapo safado aí que eu vi mais do que eu gostaria de admitir. Meu pai tinha um hábito muito grande de comprar muito DVD, ao ponto de acumular pilhas de filmes em casa, mas tem um específico que me marcou de uma forma diferente. É a vaga memória de pegar um DVD de um desenho estranho e colocar pra rodar. Eu lembro de poucas coisas desse desenho, alguns pontos específicos, cenários, mas nada muito certo. É como se fosse uma nuvem cinza de memórias confusas. Eu lembrava que os personagens eram um índio, um esquimó, que morava em um iglu e que por algum caralho de motivo um desses personagens queria fazer uma churrasqueira. Como você pode perceber, não tem muita lógica, né? Mas eu lembro de uma cena específica, essa é bem clara na minha cabeça. Onde um dos personagens vai no computador comprar tijolos para fazer a suposta churrasqueira. Ele digita o número 50 no site, mas por algum motivo ele coloca a caneca em cima da tecla 0. E o computador acaba comprando 1 zilhão de tijolos. Mas aí um belo dia, quando eu tava vendo um vídeo de Iceberg sobre mídias perdidas, eu lembrei novamente desse desenho e me deu a vontade de caçar esse diacho desse filme. É uma obra que, por mais que seja totalmente foda-se, ficou na minha memória depois de 10 anos. Eu nunca mais vi, nunca vi ninguém falando algo parecido, só eu lembrava, ou seja, um mistério que se eu morresse, iria sumir completamente. Motivado a achar esse desenho, abri o computador e comecei a pesquisar. E eu já tentei fazer isso antes e o motivo de eu nunca ter conseguido era porque simplesmente eu não sabia como fazer isso. Se eu só jogar as coisas que eu lembro no Google, não ia dar em nada, eu não lembrava de nada concreto. Porém, hoje em dia, com a ajuda das inteligências artificiais, seria um pouco mais fácil, pelo menos foi o que eu achei. Então lá fui eu, peguei a IA do Opera e joguei tudo que eu sabia sobre o filme. E sinceramente, eu achei que ia ser fácil. A IA já me deu um desenho que eu até achei que fosse o que eu tava procurando. Ela mencionou um desenho de uma zebra que queria fazer o iglu, mas não era o que eu tava procurando, e percebi que isso ia demorar um pouco mais. Eu lembrei que o motivo do personagem querer fazer uma churrasqueira era de dar presente para o segundo personagem. Lembrei também de uma cena em que os tijolos foram empilhados e formavam uma torre enorme. Mas ainda assim, a IA não achou nada que me ajudasse. Tentei juntar toda a minha capacidade cognitiva para lembrar de mais coisas do filme, mas na minha cabeça vinha apenas a imagem de uma animação de 3D mal feito. E os desenhos que a IA achava, alguns tinham esquimós, outros tinham índios ou iglus, mas nenhum deles tinha todos eles juntos e nada relacionado à compra de tijolos pela internet. Aí juntei todos os meus neurônios para formular todas as informações que eu tinha sobre esse desenho em um texto coeso e que fazia sentido. Mas mesmo com o maior número de informação que eu consegui, ainda assim o chat não achou o maldito desenho, e nessa hora eu já estava pronto para desistir. Eu comecei a pensar sobre como aquele DVD chegou para mim, um desenho que provavelmente não foi exibido na TV, meu pai comprou em uma banquinha qualquer na rua, sem contar que nem eu mesmo confiava nas minhas memórias. Eram coisas muito incertas. Eu podia simplesmente ter imaginado essas coisas ou relacionado memórias que aconteceram em algum momento diferente, mas não tinha nenhuma relação. Só tinha uma coisa que eu confiava. Eu tinha certeza de que no desenho o personagem comprava um monte de tijolos por engano. Então eu decidi focar nisso. Falei para o chat procurar um desenho onde um personagem queria fazer alguma construção, ele tenta comprar um número pequeno de tijolos, mas acontece alguma coisa que faz ele comprar um número muito maior. E foi isso que eu digitei, mandei pro chat e ele me respondeu. Ele cita um desenho chamado A Toad Panic, eu acho que é assim que se pronuncia. Sendo uma animação em stop motion, acontece exatamente o que eu descrevi. Eu fui lá, joguei o nome no Google e puta que pariu. Era a porra do desenho, era exatamente como eu lembrava. E aquilo foi tão impressionante pra mim que eu fiquei até emocionado, porque era como se eu tivesse acessado uma memória perdida de infância. E eu fui ver os comentários do vídeo e tinha um monte de gente dizendo que viu esse desenho quando criança e achava que era algum tipo de memória falsa. Teve até o comentário desse cara aqui dizendo que achava que o desenho fosse um fruto de um sonho. E disse que gostava da animação ser feita em stop motion. E foi aí que eu entendi. Eu lembrava que o desenho tinha uma animação ruim, meio travada. Mas na real ela foi feita em stop motion, eu só não entendi o que era isso na época. O desenho não é feio. Na verdade ele é bem bonito, só é diferente. O que me fez querer saber mais sobre essa obra. Infelizmente eu não consegui achar o episódio inteiro, dublado ou com legendas, mas eu assisti sem dublagem mesmo e eu descobri que tudo que eu lembrava estava certo, por mais que pareça impossível. O desenho conta com 3 personagens principais, o cowboy, o índio e o cavalo. E toda a trama começa porque é aniversário do cavalo, e o cowboy e o índio decidem dar de presente uma churrasqueira de tijolos. E como vocês viram, o índio tenta comprar 50 tijolos, mas pede 50 trilhões por causa do cowboy. Ou seja, eu não estava louco.
Mais à frente no desenho começa a chegar uma porrada de tijolos pelo correio, e os personagens sem saber o que fazer empinam tudo em cima da casa, na tentativa de esconder o caos do cavalo, que, pelo que eu entendi, parece ser o adulto responsável do filme. E o resto do desenho se baseia em resolver os problemas que isso acarretou. Eles vão parar num vulcão no centro da Terra, no meio do oceano, depois no Polo Norte, o que explica a minha memória de ter algum iglu no meio do filme. Eles até encontram um cientista louco, e parece que todo esse caos é muito mundano na obra, porque eles agem como se fizesse isso todo dia. E eu não consegui entender tudo o que aconteceu no desenho, mas acredito que não atrapalhou a minha experiência. Eu sinto que eu vi da mesma forma que eu assisti quando era criança, sem entender nada, mas totalmente hipnotizado pelo caos. E tem vários momentos engraçados, piadas realmente criativas, que tiram sarro da própria estrutura da obra. Acho que foi por isso que ela ficou marcada na minha cabeça por tanto tempo, mesmo tendo visto poucas vezes. O estilo é muito diferente do que uma criança assistia na época, até mesmo de outras animações stop motion que tinha, o que contribui para as minhas memórias vívidas, mas muito vagas. A aparência visual do longa, com brinquedos de plástico em miniatura e o caos de situações absurdas, é difícil de esquecer, mas sem saber o nome ou detalhes específicos, é complicado procurar por ela anos depois. Até porque A Cidade do Pânico é uma animação da Bélgica e foi criada por Stephanie Albier e Vincent Patar. Começou como uma série de curta-metragens que mais tarde evoluíram para uma série de TV e um longa-metragem. E eu descobri que ele é até considerado cult lá fora, sendo exibido em festivais de cinema justamente por ter esse humor mais alternativo. Pesquisando sobre o enredo da animação, eu descobri que ela é bem mais maluca do que parece. E ela termina com um salto de tempo de 1 ano, onde tudo meio que já se resolveu. O cavalo agora está namorando com a sua professora de piano, que acaba dando uma festa de aniversário surpresa, fazendo uma pequena alusão ao começo do filme. O cowboy e o índio detonam o presente de aniversário do cavalo, que é um fogo de artifício, causando uma exibição gigante que destrói a paisagem enquanto os créditos rolam. O filme recebeu críticas bem positivas, é uma animação criativa, muito divertida, com um senso de humor nonsense peculiar, mas que eu gostei bastante. Eu fiquei bastante feliz de ter conseguido achar essa animação, porque valeu totalmente a pena. Não é um filme ruim como eu achei que fosse. E eu finalmente consegui solucionar esse mistério que está na minha cabeça há mais de 10 anos. Eu posso finalmente botar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz.